Bom, vamos resolver o problema para avaliação 3.8 do Nilson. Ele pede para que a gente aplique a transformação delta estrela para determinar a tensão na fonte de corrente. Então, vou redesenhar esse circuito aqui. Dei um pause aqui no vídeo para redesenhar o circuito para não ficar muito longo. Então, coloquei os resistores em ohms. Nosso objetivo é chegar nessa tensão, calcular a tensão aqui e ver na fonte corrente. Então, veja que do jeito que o circuito está demonstrado, desenhado, fica complicado a gente utilizar as associações que a gente conhece, né? Todo o recurso que a gente conhece até agora. Então, para isso, eu vou identificar, né, alguns elementos interessantes aqui. Por exemplo, se a gente olhar para dentro desses elementos que estão contidos entre os pontos vermelhos. Então, veja que eu tenho aqui uma associação delta, tá? Que tranquilamente eu posso transformar essa associação no equivalente triângulo. Talvez eu consiga, vamos dizer assim, destravar o circuito e fazer as associações, utilizar os recursos que a gente já conhece. Outra alternativa é identificar esses pontos, esses elementos que estão aqui, ó, nos pontos em preto. Então veja que mais uma vez eu tenho um equivalente estrela aqui que pode representar esse delta, tá? Então vou apagar e vamos adotar aqui esse estágio superior para converter um circuito delta no circuito estrela e tentar resolver o circuito. Então aqui eu tenho R1, R2 e R3. Então vou calcular aqui. R1 seria o produto dos adjacentes, 20 vezes 28, dividido pela soma de todos. R2 teria 28, os adjacentes aqui R2, né, que é 28 e 10, dividido pela soma de todos. E teria R3, tá, que seriam os adjacentes aqui, 20 vezes 10, dividido pela soma de todos. Então aqui como resultado temos 9,65. Vou usar aqui mais casas decimais. 51724. Então temos aqui 4,8275862 e aqui 3,44 82758. Ok, então a gente pode redesenhar esse circuito. Vou dar um pause e vou redesenhar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então veja que nós temos o circuito redesenhado aqui, tá? Então R1, R2, R3, substituindo 28, 20 e 10. Veja que o resistor de 5 e o resistor de 105 permanecem aqui, tá? Então se a gente utilizar algum artifício, como colocar pontos aqui, por exemplo, veja que nós conseguimos aqui identificar um pouco da originalidade do circuito. Ok? Então veja que a gente pode fazer algumas associações. Eu posso, por exemplo, somar R2 com 105 e achar um resistor equivalente, uma vez que esses resistores estão em série, tá? Eu tenho o ponto X aqui, o ponto Y, o ponto Z. Então tenho aqui um ramo com elementos em série. Da mesma forma eu tenho aqui um XW, WC também vão estar em série, tá? Então teria aqui R3 com 5
Então vamos somar para ver quais são esses resistores equivalentes. Bom, então aqui nós temos 109, oitenta e dois, 7586. E aqui nós temos 8,44, 82, 758. Esse circuito novamente pode ser redesenhado. Vou dar mais um pause aqui e redesenhar para a gente voltar. Então veja que nosso circuito, né, pode ser representado dessa forma, com dois resistores em paralelo, né, representado aqui pela DDP. Vamos colocar aqui X e Z, tá? Em série com o resistor R1, ok? Então veja que, como eu tenho uma fonte de corrente discriminada aqui na alimentação do circuito, naturalmente essa corrente de 2 amperes, ela está chegando aqui nesse nó, no nó X, né? Nesse circuito ela também estaria aqui, ó, nesse nó X. Então, pela lei de Kirchhoff das correntes, a gente sabe que essa corrente, uma parcela vem para cá, que eu vou chamar de I1, outra parcela vem para cá, que eu vou chamar de I2. Então aqui eu tenho também, né, I1 e aqui I2. Então veja que podemos calcular essa corrente diretamente através do divisor de corrente. Então I1 é 2 amperes vezes R2 mais 105 dividido pela soma de tudo aqui, né? R3 mais 5 mais R2 mais 105. Vamos fazer essa conta. Então a corrente aqui ficou em torno de 1,8571 428 amperes. Então, com o valor dessa corrente, né, podemos calcular a queda de tensão nesse elemento. Eu vou chamar de V2. Então V2 será igual a R3 mais 5 vezes a corrente 1. Vamos calcular, né? Lembrando que R3 mais 5 está aqui o valor dele, tá? O equivalente. Então o valor da tensão desse ramo é de 15,68 55 volts. Então podemos agora, né, uma vez que nós temos essa corrente e temos esse valor de resistência R1 aqui, nós podemos fazer o balanço de tensão aqui dentro dessa malha, tá? Onde eu tenho aqui a tensão V. Então aqui ficaria menos V mais VR1 mais V2 igual a zero, né? Satisfazendo a lei de Kirchhoff das tensões. Certo? Com isso eu consigo calcular a tensão V, que é o que o problema pede. Certo? Então, para isso a gente precisa calcular a tensão em R1 aqui, que vai ser R1 vezes 2 amperes. Tá? Lembrando aqui que o valor de R1 está aqui. Então esse valor aqui de tensão em R1 é de 19,3103 448 volts. Então veja que
Agora basta somar esse valor calculado com esse outro valor também calculado para a gente obter a tensão total na fonte de corrente. Então vamos fazer essa soma. Então o valor aqui dá 35 volts. Tá? E aí a gente responde a questão.